Abramos a palavra do Senhor em Hebreus 11, versículo 38. Hebreus 11, versículo 38. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Você não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos, eu vou estar passeando pelo capítulo 11, refletindo pelo capítulo 11 da palavra do Senhor do livro de Hebreus. Então, você não fecha, tá? Bom, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. O autor de Hebreus escreve isso, falando sobre algumas pessoas. E é sobre essas pessoas que nós vamos então refletir. É sobre eles que nós vamos então conversar. Vamos pedir para Deus agora sossegar os nossos corações e falar conosco. Feche seus olhos e peça para Deus agora que você quer aprender mais dele. Deus maravilhoso, eu quero pedir que a tua palavra agora venha se fortalecer no coração de cada um aqui, ó Pai. Peço que o teu Espírito Santo venha, Pai amado, trazer sossego aos corações, tanto aos queridos que estão aqui, como os que estão em casa também, para que todos possam, ó Pai, prestar atenção e mais ainda, guardar a palavra no coração de cada um. Ó Espírito Santo, aplique sobre nós a tua vontade, tenha misericórdia de mim e usa a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Hebreus capítulo 11, também conhecido como a Galeria da Fé, mas também você vai encontrar escritos falando que Hebreus 11 são os heróis da fé. O autor de Hebreus resolveu escrever sobre algumas pessoas, destacar a vida de algumas pessoas e o que elas fizeram, por que elas são importantes ou foram importantes, os seus atos esses todos relacionados com a fé que cada um tinha. Por isso então denominam-se heróis da fé. Você já ouviu falar por acaso Super-Homem, Batman, Hulk, Thor, Mulher Maravilha? Não, Mulher Maravilha é pro Dia das Mulheres, esquece. Homem de Ferro, Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América? Já ouviu falar? São personagens, são heróis que nós encontramos no cinema, nos quadrinhos, tá? E eles por quê? Porque eles têm alguns poderes sobrenaturais. Ok. Você já ouviu falar sobre João, Lucas, Ricardo, Leandro, Silvio, Roberto, Guilherme, Pedro, Lúcio, José? Talvez não, mas também são homens, também são heróis, da mesma forma, também têm poderes para vencer o dia a dia, e é sobre isso então que eu quero compartilhar com vocês. Assim como em Hebreus nós encontramos os heróis da fé, homens que venceram pela fé, eu quero compartilhar hoje, no Dia dos Pais, com vocês, que esses homens, esses heróis da fé, também eram pais e heróis, que foram abençoados por Deus, usados pelo Senhor, mas que foram pais, conforme a vontade de Deus, para a vida de cada um. O maior heroísmo que um pai pode alcançar é estar presente na vida do seu filho a cada momento. Ser pai é estar presente na vida do filho. Por isso hoje então, eu quero compartilhar sobre essa figura. Todo filho olha para o pai e vê no pai um herói. O meu pai é o meu herói. Talvez você já ouviu isso do seu filho, talvez você já recebeu escrito, da escola, trabalho da escola, até mesmo na igreja: o meu pai é um herói. E é verdade, os pais são heróis. Por isso, eu quero então falar sobre exemplos de pais heróis. Eu quero mergulhar em capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé, e pegar esses heróis da fé e tirar lições importantes para nós, como pais, para o nosso dia a dia. O primeiro exemplo que eu quero pegar como pai, herói, é a vida de Noé. O capítulo 11 já começa citando para nós a vida de um pai chamado Noé.
E olha o que diz Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar quem? A sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e o tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Noé recebeu a missão de construir a arca, ele também teria o privilégio e também teria a preocupação de salvar a sua família. A ordem era para construir a arca para salvar a sua família. Noé tinha que salvar os seus filhos. Noé foi um homem que se preocupou para salvar os seus entes queridos, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos, para salvar a família. Quando o Senhor fala com Noé, ele diz o seguinte: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, com quem? Com os seus filhos, com sua mulher e com as mulheres dos seus filhos. Noé então, ele trabalhou para que toda a sua família fosse salva, estivesse na arca. A arca representa a salvação da família, então era lá que todos tinham que estar, e ele trabalhou arduamente para que aquele objetivo fosse cumprido. Ele deu o seu suor, ele trabalhou dias e dias, construindo aquela arca, construindo o lugar onde os seus filhos encontrariam salvação. Pai, Noé, um exemplo de um homem que suou para salvar os seus filhos, que deu suor pela vida dos seus filhos. Quer ter uma noção? A arca, eu trouxe um desenho da arca para vocês terem uma noção da construção que esse homem teve que fazer. A arca, ela media 133 metros de comprimento. Quantos metros tem um quarteirão? 100 metros, então a arca era maior que um quarteirão. Aqui é um exemplo de um Boeing 747, está aqui para você ter uma comparação, o tamanho dele com a arca. Um ônibus comparando com o tamanho da arca. Um elefante, tamanho da arca, e o ser humano, tamanho da arca. Essa arca, que tem 13 metros de altura, 22 de largura, 133 de comprimento, foi construído por Noé. Ele trabalhou, ele suou, e para que ele fez tudo isso? Para salvar os seus filhos, para salvar a sua família. Como pai, ele se preocupou com a sua família. O Senhor disse que destruiria o mundo, e o Senhor falou que ele tinha que construir, porque nessa arca, toda a sua família seria salva. Quem eram os filhos? E aí vamos dizer, naquele mesmo dia, depois de acabar de construir, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Pronto, a arca está pronta, agora a família está lá dentro, tudo está acontecendo conforme ele trabalhou, conforme ele lutou. Noé, o pai, um exemplo de um pai que trabalhou para poder salvar a vida dos seus filhos. Suou, pois realmente teve que pregar, teve que carregar muita madeira, teve que planejar, teve que realmente, literalmente derramar ali o suor, para que aquela arca ficasse pronta, para que sua família fosse salva. Pai Noé, uma lição de perseverança, uma lição de determinação, uma lição de um pai que ama os seus filhos. Esse exemplo que eu quero pegar para nós, papais, nessa noite. Devemos ter isso em nossos corações. O que, pastor? É saber que o meu filho vai estar olhando para mim. O meu filho me vê como herói. Por que ele me vê como herói? Eu tenho que mostrar para ele algumas características, e uma delas de Noé é uma pessoa que trabalha pela família, que trabalha pelos filhos, que soa a camisa, que luta pelos filhos, luta para dar o melhor para a família. Mas cuidado, porque muitas vezes usamos essa desculpa: eu quero dar o melhor para minha família, mas esquecemos que a família, os filhos, o que eles mais querem é seu tempo. E aí dedicamos mais tempo na vida profissional, mais tempo no trabalhar, do que com os filhos. Não é isso. Noé construiu essa arca juntamente com os seus filhos.
Noé trabalhava, suava, mas também tinha o seu tempo com os seus filhos, o seu tempo com a sua família. Assim deve ser nós. Nós também temos que nos preocupar sim. O nosso filho, o meu filho, o seu filho tem que olhar para você e saber: o meu pai é um grande trabalhador, ele é um vencedor na vida. É isso, queridos. Um exemplo então, Noé, um exemplo, um pai, como um pai, um exemplo de trabalho, de um homem que trabalhou pela sua família, pelos seus filhos. Mas eu quero trazer um outro exemplo. Eu quero trazer Abraão, um homem também que podemos tirar para nós uma lição importante como pai. Um homem também que foi pai, diz o texto de Hebreus, pela fé. Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão, ele queria ser pai, mas não podia. A sua esposa não poderia dar a bênção para ele de ser chamado de pai. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor então deu um filho para ele. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque. 100 anos de idade, a bênção aconteceu. 100 anos de idade, ele agora tem uma criança para cuidar. O tempo passa, ele começa a escutar a criança chamá-lo de pai, de papai. Agora ele tem um filho que está crescendo ao lado dele, aonde ele começa a ensinar ao filho a importância do Deus que ele acreditava. E Abraão começou a ensinar os caminhos para Isaque, até que um dia, o Deus Todo-Poderoso disse a Abraão: Abraão, toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Agora Deus, aquele Deus que tinha dado Isaque a ele, agora diz: agora você vai sacrificá-lo. Você vai para o monte e você vai sacrificar o seu único filho. Abraão, um homem de fé, um homem que era convicto no Deus que ele acreditava, um homem que tinha toda a sua consciência e seu coração dedicado ao Senhor. Pega Isaque, arruma a lenha, arruma o cutelo, abraça o seu filho e sai caminhando em direção a Moriá. O filho, num certo momento, sabendo que ia ser feito o holocausto, Isaque, conhecedor do costume e da religião do pai Abraão, pergunta para o seu pai: pai, cadê o holocausto? Cadê o animal? A lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o animal que vai ser morto? E aí então Abraão olha para ele e diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Que cena difícil, hein? Abraão sabia que o elemento, o animal, ou quem seria sacrificado era o seu próprio filho. Abraão sabia que ele ia ter que deitar o filho em cima do altar e matar o seu filho. O menino não sabia, mas conhecia a religião do pai, porque o pai tinha ensinado o filho o caminho que deve andar, e ele sabia que o holocausto era para Deus. Mas cadê o animal? Abraão olha para o Isaque e diz: Deus vai prover. Que fé, que homem de fé! Diante daquela dificuldade, ele olha para o filho, calma, Deus vai prover. Deus vai providenciar o animal para ser o holocausto. Como pai, ele então teve uma fé extraordinária. Diz o texto de Hebreus o seguinte: Abraão levou em conta, Abraão considerou, Abraão pensou que Deus pode ressuscitar os mortos. Foi por isso ele levou o seu filho Isaque para ser oferecido, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Eu vou matar o meu filho, mas Deus vai me trazer de volta a ele. Fé, queridos, fé no Deus que poderia ressuscitar o seu filho morto.
Fé, um exemplo para aquele menino, um exemplo para nós. No final da história, quando então Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus então impede que isso aconteça, e então providencia um animal para ser oferecido, e os dois voltam para casa, feliz da vida. Abraão é chamado o pai da fé, um exemplo de fé para nós, um pai que ia sacrificar o seu filho pela fé que tinha em Deus. Isaac cresceu vendo a fé do seu pai, sabendo da fé do seu pai, aprendendo da fé do seu pai. Você pode deixar a melhor herança para o seu filho, dinheiro, qualquer bem material, mas a grande diferença para a vida dele vai ser a fé que você tem. Papai, você tem demonstrado em qual Deus você acredita? Você tem demonstrado atos de fé para o seu filho? De repente o seu filho está passando uma dificuldade, chegar para ele e falar: calma meu filho, Deus há de prover, Deus há de cuidar, Deus há de agir. Você crê que Deus pode fazer um milagre na vida do seu filho? Abraão acreditou, por isso ele é chamado o pai de todos nós. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Paulo escreve aos Romanos e diz que Abraão é o pai de todos nós, o pai da fé, o pai da fé. Queridos, ele é um exemplo para mim e um exemplo para você. O seu filho vai olhar para você e vai ver e dizer assim: o meu pai é um homem de fé. Será que seu filho pode falar isso de você? Se não pode, mude para que ele fale. Tenha Abraão como grande exemplo de um pai, e um pai que teve uma fé maravilhosa. Mas eu quero trazer, além de Noé, o pai, exemplo de trabalho, Abraão, o pai, exemplo de fé, eu quero trazer Isaac, o próprio filho de Abraão. Isaac cresceu aprendendo do Deus do pai, Isaac cresceu aprendendo sobre a fé do pai. Mas eu quero destacar uma outra característica que Hebreus nos passa sobre Isaac, o pai Isaac. Diz o texto: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Como qualquer pai, Isaac era preocupado com o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Então o que Isaac fazia? Abençoava os seus filhos. Isaac abençoava cada um deles. Cada um deles. Era um pai que chamava os filhos e sobre os filhos falava palavras de bênção sobre a vida deles. Queridos, Isaac também queria ser pai e não pôde. Isaac também clamou ao Senhor por um filho. Diz a palavra: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isaac também queria ser chamado de papai, e clamou ao Senhor, e Deus deu a ele essa bênção, não apenas uma, mas duas. E ele abençoou esses filhos. Durante a sua vida, ele abençoou os seus filhos. Apesar de nós olharmos a história dos dois, Jacó trapacear e pegar o direito de primogenitura de Esaú, o filho mais velho tinha direito a uma bênção especial do pai. E ele então, Jacó, foi e passou a perna em Esaú para poder ter essa bênção. Apesar disso, dessa questão familiar, Isaac sempre estava lá orando, abençoando os seus filhos. Queridos, cobrar do filho é a coisa mais fácil que tem. Não é errado você cobrar, não é errado você corrigir o filho, não é errado você ter que mudar o caminho do filho, não é, mas às vezes nós só ficamos nisso, ficamos apenas na cobrança, não damos uma palavra de ânimo. O filho vai fazer uma prova, qual foi o dia, o último dia que você olhou para o seu filho e falou: filho, Deus abençoe a sua prova? O seu filho ia passar a fazer algum trabalho na escola,
você disse para ele: que Deus te abençoe esse trabalho, meu filho. O seu filho chegou aflito porque estava passando alguma luta, e você abraçou e disse: filho, Deus está com você. Palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras abençoadoras nas vidas dos filhos. É isso que precisamos tirar da lição desse homem, do pai Isaque, um homem que abençoava os seus filhos. Antigamente, ensinava os seus filhos a pedir bênção, lembra? Quem aqui era dessa época? Bênção, pai. E o que o pai respondia? Deus te abençoe. Talvez simplesmente um ato simbólico, como um bom dia, uma boa noite, mas nós temos que abençoar os nossos filhos. Papai, Deus te deu um filho para você abençoá-lo, olhar para ele, abraçá-lo, beijá-lo e dizer: Deus há de abençoar a sua vida, meu filho. Tem Isaque como um exemplo. A importância de Isaque foi tão grande. Jacó cresceu vendo seu pai abençoando os seus filhos, que o texto nos diz que Jacó, filho de Isaque, abençoou não só os filhos dele, como também os netos. Diz lá: pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Cada um. Olha só a bênção. Isaque abençoou Jacó, Jacó abençoou o seu filho José, e que abençoou também os netos. É bênção. Queridos, Deus vai te dar essa bênção de abençoar o seu filho, abençoar os seus netos e quem sabe, os seus bisnetos. Tenham palavras de bênção sobre a vida deles. Fará toda a diferença sobre a vida de cada um deles. Por isso eu quero colocar aqui como heróis, como pais heróis, Isaque e Jacó, um exemplo de bênção para os filhos. Mas eu quero trazer um outro, capítulo 11 de Hebreus, vai nos falar vários heróis da fé, vai nos registrar várias pessoas, várias histórias, mas eu quero trazer aqui a vida de Moisés agora, um outro exemplo de pessoa, de pai para nós. Foi um pai conforme o Senhor quis, e também devemos olhar para a vida dele e aprender. E o que nós vamos aprender? Em Hebreus então diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Agora ele então está diante de uma missão, tirar o povo do Egito, e ele então agora ensina o povo a proteger os seus próprios filhos, e ele tinha que passar o sangue na porta para que o destruidor não entrasse naquela casa. Queridos, Moisés dedicou a sua vida em libertar e tirar o povo do Egito, dar esperança para o povo, mostrar ao povo que eles poderiam ser felizes, mas além disso, ele também tinha outra missão, a missão de ser pai. Está lá em Crônicas, Gerson e Eliezer, os filhos de Moisés. Ele era pai, apesar de o próprio Moisés não ter sido criado ao lado do seu pai, porque Moisés foi criado foi criado pela filha de Faraó. Quando chegou adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele criou os seus filhos, foi morar com o seu sogro Jetro, lá juntamente a sua esposa e seus filhos foram criados. Esses meninos viram a dedicação que o pai tinha para com o povo de Deus, viram a dedicação que esse homem tinha para conduzir o povo que Deus tinha dado a eles. O patriarca de Israel, os seus filhos viram e aprenderam como que o pai deles era um pai dedicado ao Senhor Deus, a obra que Deus tinha dado à vida deles. Cresceram, vendo, cresceram, ouvindo, cresceram, aprendendo com o pai Moisés. Como é importante servir a Deus de todo o coração. Moisés, um homem consagrado ao Senhor Deus. Pai Moisés, um exemplo de dedicação ao Senhor Deus. Pais, nós temos que passar essa mensagem para os nossos filhos. Eles têm que olhar para mim,
para você olhar para nós e ver que somos dedicados ao Senhor Deus, que Deus é importante para mim, que Deus é importante para você. Sendo assim, Deus também será importante para eles, que a obra de Deus é importante para a sua vida, e eles então entenderão que a obra de Deus também tem que ser importante para a vida deles, que a igreja é importante para você, então também vai ser importante para a vida deles. E aí então você vai ter crianças, você terá jovens na sua casa, você terá o seu filho caminhando pelos caminhos do Senhor quando crescerem, e nunca se desviarão. Por quê? Porque tiveram um pai consagrado ao Senhor Deus. Seja um pai consagrado a Deus Todo-Poderoso. Seja um pai que zela pelo trabalho do Senhor. E olha, tem essa palavra de Paulo. Paulo escreve aos Coríntios e diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes no trabalho e que nada os abale, sejam sempre dedicados, sempre consagrados à obra do Senhor. A obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será. Ser consagrado a Deus, pode ter certeza de uma coisa: no final não será inútil você servir o Senhor de todo o coração. Papai, consagre a sua vida a Deus, mostre ao seu filho que Deus é muito mais importante, que Deus está em primeiro lugar, e o seu filho terá Deus em primeiro lugar também, pelo exemplo que você há de dar. Hebreus 11, homens de fé, homens que venceram, homens que são exemplos, pais que são exemplos. Como que conseguiram? Conseguiram porque Deus estava com cada um deles. Estava com Noé, estava com Abraão, estava com Isaac, estava com Moisés, e está com você. Você, pai que está aqui hoje, Deus está com você, e há de fazer você um pai melhor cada dia mais. O Deus maravilhoso trouxe hoje aqui para te ensinar isso, para você ser um pai mais que vencedor. Queridos, certa ocasião, um pai entrou no quarto do filho, foi entrando no quarto do filho e viu que o filho estava orando, e ele parou e ficou quieto. Naquele momento então ele ouviu o filho dizendo o seguinte a Deus, clamando a Deus: Deus, torna-me um homem como meu pai. Aquele menino estava orando: Deus, torna-me um homem como meu pai. O pai dele era um exemplo para a vida dele, e ele então pede: Deus, eu quero ser igual ao papai. Já imaginou que emoção para esse pai ouvir isso? Aquele pai sai do quarto, sem o filho saber, volta para o seu quarto, ajoelha e também vai orar ao Senhor. E aquele pai então clama ao Senhor, de todo o coração: Deus, torna-me um homem que meu filho quer que eu seja. Deus, torna-me um homem que meu filho quer que eu seja. Papai, Deus te deu o privilégio de ter uma criança, de ter um jovem, de ter um filho, de chamá-lo de pai. É uma missão, não é algo pesado, é alegria, não é algo difícil, não. Como que eu vou conseguir, pastor, ser como esses exemplos dos pais heróis? Como eu vou conseguir ser como Noé, o exemplo de um pai que trabalha? Deus vai te ajudar. Como eu vou conseguir ser um Abraão, ser um exemplo de fé para o meu filho? Guarde isso no seu coração, Deus está com você. Como eu vou conseguir ser Isaac e Jacó, abençoar o meu filho, ter palavras de bênção sobre eles? Pede para Deus te ajudar, você não está sozinho nessa missão. E como eu vou conseguir ser como Moisés, um pai consagrado a Deus? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Deus está contigo, papai. Deus está com você, papai. Você já é e sempre será vitorioso. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui agora. Queridos, guarde no seu coração: Deus te ajude a ser um bom pai.
Essa é a imagem que o seu filho tem de você. O meu pai é um herói. Um herói. O meu pai é um herói. Porque é como Noé, um trabalhador. É como tem fé como Abraão. Ter fé como Abraão. Me abençoa como Isaac. E é consagrado como Moisés. Que Deus ajude você, cada papai aqui, a ser um excelente pai. Amém? Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.